Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo um vídeo à tarde, alunos e alunas do quinto ano. Vamos a mais uma aula de geografia. Falaremos um pouquinho sobre meios de comunicação. Página 190 e 191 da apostila Trilhas de Aprendizagens 2. Atividade 6. Quem não se comunica, se trumbica. Você já ouviu a frase quem não se comunica, se trumbica? Essa frase ficou conhecida por meio de uma figura muito conhecida da televisão do século passado, Chacrinha. Converse com seus familiares, eles devem conhecer um pouco desse personagem. Bom, o Chacrinha ele foi um grande comunicador da televisão brasileira, que viveu na década passada. Para conhecerem um pouquinho mais sobre ele, converse aí com seus familiares, eles vão falar um pouquinho quem foi esse personagem, o Chacrinha. Mas o que será que a frase quer dizer? Ela quer dizer que a comunicação ela é muito importante. Falar, escrever de maneiras que a outra pessoa nos entenda é fundamental. Podemos nos comunicar por diferentes maneiras. Ligações de telefone, rádio, televisão, mensagens de texto, mensagens de áudio, e-mails e tantas outras. Mas será que sempre foi assim? Veja essas imagens. Então hoje nós temos muitas facilidades, não temos? Podemos nos comunicar de muitas formas diferentes. Pela televisão, pela internet, pelo rádio, por telefone. Tem aí muitas possibilidades de comunicação. Mas será que sempre foi assim? Carta, telégrafo e telefone. Olha só como que era o telefone antigamente. Bem rudimentar. E será que as ligações eram tão boas? Olha aqui o telégrafo. E a carta. Antigamente, quando uma pessoa queria saber notícias de outra que morava longe, demorava muito tempo, pois as notícias chegavam somente por cartas. Isso quando as cartas passaram a existir. Então, antigamente, não era todo mundo que podia ter um telefone, por exemplo. Era muito caro. As pessoas enviavam cartas uma para outra, para familiares que moravam distante. E essa carta levava muito tempo para chegar, às vezes levava um mês inteirinho, ou às vezes muito mais tempo para chegar até a pessoa. Com o passar do tempo, foram sendo criados outros meios de comunicação. Nós temos aqui o telégrafo e temos o telefone, que são dois exemplos. Mas eles foram inventados em tempos diferentes. Alguns meios de comunicação não são mais usados, e talvez você nem tenha ouvido falar deles. Outros estão presentes em nosso dia a dia, mas muitas vezes não prestamos atenção. Vamos ver quais os meios de comunicação que você conhece. Vamos praticar? Veja alguns meios de comunicação e marque um X aqueles que você faz uso. Somente aqueles que você usa, você vai colocar um X aqui. Rádio, fax, telégrafo, computador, televisão e celular. Coloque um X naqueles que você utiliza. Página 191. B. Quais meios de comunicação acima você nunca viu? Converse com seus familiares, pesquise na internet sobre eles e nas linhas abaixo. Escreva o nome deles e para que servem ou serviam. Vamos pesquisar. Se você não conhecer um desses meios aqui, possivelmente vocês não vão conhecer aqui, o fax. Pesquisa aí na internet o que faz o fax e escrevam aqui. C. Para você, qual ou quais é ou são as principais diferenças entre a mensagem de texto e uma carta? Por exemplo, quando a gente manda uma mensagem de texto no WhatsApp e uma carta, existem muitas diferenças entre uma coisa e outra. Que instrumentos nós utilizamos para poder escrever uma carta? E a mensagem de texto? Utilizamos aí de instrumentos diferentes para poder escrever. Não utilizamos? Então escrevam aqui quais são essas diferenças. Que já começa pela forma como a gente escreve esse texto. D. Converse com sua família sobre a maneira que se comunicavam com outras pessoas quando tinham a sua idade, ou como viam outras pessoas comunicando-se. Depois escreva o que você notou de diferente nas maneiras que eram mais usadas antes e as que são mais usadas hoje. Leve em conta o tempo de envio das informações, as notícias, os aparelhos usados, o valor desse uso dos aparelhos era mais caro ou mais barato. E muitas pessoas usavam, por quê? Então converse aí com a sua família para
entender, para saber quais eram os meios de comunicação que os seus familiares utilizavam antigamente. Se a gente olhar com calma, hoje nós temos aí o celular, super moderno, temos a internet, tudo acontece de uma forma muito rápida e muito objetiva. As notícias percorrem o mundo muito rapidamente. Você manda uma mensagem para o seu amigo ou para o familiar e em segundos essa mensagem chega até essa pessoa. Mas será que antigamente essas informações elas chegavam assim rapidamente? Que aparelhos será que eram utilizados para pessoas se comunicarem naquela época? Então façam aí uma pesquisa, perguntem a seus familiares para saber o que eles utilizavam para poder se comunicar. E será que era barato para poder se comunicar? Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo não, hein? Há pouquíssimo tempo atrás. E será que todo mundo podia usar? Ou será que era limitado? E por que era limitado? Façam as perguntas e escrevam aqui um texto de acordo com as informações aí que vocês conseguirem dos seus parentes. Só mais algumas informações aqui a respeito. Aqui nós temos alguns meios de comunicação. E esses meios de comunicação mostram as décadas e a evolução desses instrumentos. Nós temos aqui, por exemplo, na década de 50, ou seja, no século passado, em 1950, como as pessoas faziam para se comunicar. Então nós temos aqui o telégrafo, o rádio, a carta, o telefone, que aparenta ser uma mesa de reunião, e também temos o livro. Então tudo isso eram formas de comunicação naquela época. Isso significa que naquela época não existia celular, não existia computadores. Era tudo feito de uma forma muito mais simplificada. Depois tivemos aí a invenção da máquina de datilografia, da televisão, a popularização da televisão. E assim aí foram surgir então outros instrumentos. Aqui nós temos, por exemplo, o primeiro computador, que era gigante, ocupava uma sala inteira. O fax. Nós temos aqui a evolução do computador, com a chegada do Windows em 1980. Só que não era igual a gente vê hoje. É uma coisa muito mais rudimentar, muito mais simplificada. Nós temos o celular tijolão. Os celulares foram melhorando ao longo do tempo. Passaram a ter tela. Os computadores também começaram a melhorar. Começaram a inventar então os notebooks. A popularização do e-mail. Até chegar ao smartphone. Então hoje nós temos aí o smartphone, no qual nós podemos fazer muitas coisas, como chamadas de vídeo, nos comunicar, fazer ligações, enviar fotos, música. Hoje nós podemos dizer que vocês estão numa era totalmente tecnológica, muito diferente de algum tempo atrás. E as informações elas correm muito mais rapidamente. Mas aí nós temos que fazer uma reflexão sobre informação e conhecimento. Será que as informações elas são realmente aprendidas? Nós recebemos muitas informações, mas muitas informações. E será que nós conseguimos interpretar todas as informações que nós recebemos? Será? E nosso cérebro, como é que fica? Recebendo esse monte de informação. Será que ele fica cansado? Ou não? E evitar que nosso cérebro não fique tão cansado, com tanta informação, para que nós não ficamos estressados, a gente precisa de duas atitudes. Primeira, devemos regular o tempo gasto nesses equipamentos, ou seja, podemos ficar por tempo indeterminado. Devemos limitar o uso desses aparelhos. Alguns médicos especialistas falam em 2 horas por dia. Outra coisa, devemos buscar o conhecimento. A gente tem que ver também se aquilo que nós estamos assistindo trouxe algum conhecimento para a gente. E aí melhorar a qualidade das coisas que a gente está assistindo. Isso é muito importante. Essa aula basicamente foi falar sobre os meios de comunicação, mas também podemos fazer uma reflexão aí sobre o uso exagerado. Leva então a vícios e situações de doenças que até algum tempo atrás não existiam. Reflitam sobre o que eu falei agora e boa aula aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tenham todos um bom dia.